a reação com polímeros são dois tipos só, né? Polímero eu tenho ou polímero de adição, que é igual uma reação de adição, você vai quebrar a moléculazinha, vai quebrar a ligação π, vai abrir uma ligação e você vai aumentar. O que são os polímeros, na verdade? Né? Os polímeros, o poli vem de vários, são vários monômeros. O jeito mais fácil de entender os polímeros é quando você pega esse clipezinho de papel, né, de prender papel. Então, aquilo é como se fosse um monômero. O polímero é quando você vai agarrando vários daqueles. Aí depende da quantidade que você vai colocar. A molécula pode ser muito extensa, pode ser menos extensa. Né? Então, polímero é isso. Aí eu tenho dois tipos. O de adição, né, que é quando eu quebro uma ligação dupla, uma ligação π, e eu adiciono outras moléculas, eu vou aumentando. Né? Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês verem. Mas depois eu vou... Calma, eu só tenho esse aqui só. Só para a gente ver aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui a moléculazinha do propeno, o pessoal chama de propileno, né? Que aí eu tenho CH2, aí eu tenho uma dupla, CH, CH3. Essa moléculazinha ela acaba sendo quebrada só na ligação π. Aí eu tenho um elétron livre aqui e um elétron livre aqui. Aí eu tenho isso aqui se repetindo N vezes, tá? Depende da quantidade de moléculas que você vai ligar. O que acontece? É como se eu pegasse isso aqui agora, ó, repara que é CH2, né? Quer dizer que eu tenho um C, H e H. Esse carbono é esse carbono aqui. Aí eu tenho uma ligação aqui, que foi aberta quando eu quebrei essa dupla, e eu continuo com essa ligação sigma aqui. E aí eu continuo. CH, opa, CH2, não, tá, calma aí, CH2, dupla, é isso, CH, então, na verdade, eu vou conseguir fazer uma ligação para cá, cadê minha borracha? Calma aí. Bom, o que aconteceu? Eu tenho isso aqui. Na ligação π, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter lá H, H. Aqui entra aquela ligação, né? Aí você vai ter aqui C, aí tem um H. Né? Aqui você vai ter uma outra ligação. E a molécula vai continuar para cá e vai continuar para cá. E aqui eu tenho CH3. Então, o que acontece? Eu vou ter, voltando aqui. Aqui eu vou ter uma ligação nesse cara aqui. Beleza? Que vai ser isso aqui, uma outra ligação. E aqui eu vou ter uma outra ligação. Tá? E aí eu posso colocar aqui um radical. Aí eu tenho o hidrogênio, já estava aqui, e a metila, que já estava aqui. Aí eu vou ter R para um lado e R para o outro. Ou seja, uma outra molécula igual a essa vai se ligar aqui. Aí eu vou aumentando a cadeia. Eu vou quebrar a ligação e eu vou adicionando outras iguais. Tá? Então, assim, na verdade, é como se fosse uma reação de adição. Só que eu vou ter um radical entrando aqui e um outro radical entrando aqui. Então, quando que vai ter um polímero de adição? Quando tiver em saturação, quando tiver ligação dupla. O outro polímero, ele vai ser o que produz água. E esse que produz água, ele vai ser normalmente derivado de um diácido
normalmente um diácido, e um diol. Normalmente é um diol, tá? Mas pode ser uma amina, por exemplo. Vou ver aqui uma outra hidroxila. O que acontece? É reação de esterificação. Só que olha só, eu vou tirar aqui. Cara, aconteceu alguma coisa que a borracha sumiu. Sai a hidroxila, sai o hidrogênio, e eu passo a ter uma ligação com o oxigênio aqui, formando o éster. Isso vai acontecer do outro lado igualzinho. Vai sair essa hidroxila, esse hidrogênio, o outro igual a esse. Vai estar aqui, OH, vai sair toda a hidroxila, formando água, beleza? E esse carbono vem para cá, formando ésteres. Por isso que o nome é poliéster. Eu tenho vários ésteres interligados aqui, tá? E eu posso ter isso, ao invés de ser álcool, poderia ser uma amina. O comportamento é igual. Eu teria lá o diácido, né? Aí eu tenho uma amina. Mas, cara, o mais importante nisso é você saber normalmente o que aparece, como que aparece isso. É você saber qual é a função que vai ser produzida. Bom, aí eu tenho Alcide, aqui. Oi. mas se fosse para balancear, essa primeira formaria do mal de água? Ah, isso aqui depende. Vamos lá. Se fosse para balancear, eu teria que ver quantas moléculas eu teria no total. Porque cada junção dessa aqui vai produzir uma água. Aí, galera, deixa eu tirar aqui. Aí, cadê? Eu fechei? Não. Ah, aqui. Aí você ia ter que ver quantos desse aqui foi produzido. Porque para cada duas moléculas dessa, para cada duas ligações dessa, para cada uma ligação dessa, seria um de água que seria produzido. Aí você tem que ver quantos que ele colocou, entendeu? Quantos polímeros, para você ter essa condensação. Isso aqui é chamado polímero de condensação, que é a produção de água. Aí teria que ver, ó, o problema teria que te dar isso aqui, essa quantidade, entendeu? E aí pode até cair naquele problema lá de fórmula mínima, fórmula molecular, né? Porque o polímero ele vai te dar a estrutura do polímero. Normalmente isso acontece com adição, tá? Ele vai te dar a estrutura do polímero da seguinte forma, ele vai te dar isso aqui, aí vai colocar lá o monômero, a fórmula do monômero, e um Nzinho aqui embaixo. Aí, esse Nzinho aqui, ele vai indicar quantos eu tenho desse cara. Aí você vai ter que verificar. Normalmente, para cada uma molécula dessa se juntando com uma dessa, eu teria aqui um de água sendo produzida, né? Então, assim, você teria que fazer literalmente a hidrólise disso para ver quantas águas tem no processo, entendeu? Aí ele vai te dar lá, por exemplo, cara, o que a minha borracha sumiu? Ou seja, é porque eu fiquei em dúvida nas pontas. Porque, por exemplo, ela vai fechar, vai formar um ciclo, isso aí? Não, não, é extenso. É igual o clipezinho que você prende com papel. Você vai colar um, dois, três, quatro, você vai aumentando isso. Deixa eu É mostrar porque, para no você. caso, a ponta dali do ácido carboxílico não vai se juntar com a outra ponta do álcool? Não, vai se juntar com outro igual. Que, por exemplo, deixa eu fazer aqui uma. Olha aqui. Aqui eu tenho R, né? Vai ser contínuo aqui. H2. O que acontece aqui? Hidroxila. Hidroxila, não, obrigado. Aqui eu tenho formação de água. Beleza. Aí, o que acontece? Isso aqui segue normal. Vamos colocar aqui 3.
CH2, C dupla O, OH. Eu vou ter outro radical igual a esse, né, do lado de cá. E aí você vai ter aqui HO, CH2R. Que vai ter que ter uma hidroxila aqui no final também. Tá? Aí o que, que vai acontecer? Olha lá. Hidroxila, hidrogênio. Formou outra água. H2O. Aí aqui eu tenho outro ácido carboxílico. Isso aqui é N vezes. Consegui enxergar? Então, eu vou ter aqui, ó, hidrogênio e hidroxila, mais um de água. Aí a fórmula desse polímero. A fórmula desse polímero seria como? Vou pegar aqui, ó. Vamos supor que aqui seja CH2. Beleza. Então, a estrutura desse polímero vai aparecer para você na prova assim, ó. C dupla O, radical, né? Aqui, eu vou ter aqui O, que sozinho aqui, ligado a um radical, R, para cá. CH2, C dupla O, aí vem aqui. Aí você já sabe que o que tiver aqui, CH2, aí vem aqui, O, radical. Então você já sabe, vou colocar R, vai aparecer assim. Então você já sabe o seguinte, ó, essa parte aqui é a parte do ácido carboxílico. Beleza? E essa parte aqui é a parte do álcool. E essa parte aqui é a parte do álcool. Então você já sabe qual é a estrutura que veio. Esse R aqui é igual a isso aqui. E esse R aqui é igual a isso. Já tem que ficar... Aí vai aparecer o quê? N vezes. Tá? Isso vai se repetindo. É como se fosse o clipezinho de papel. N vezes isso aqui se repetindo. Para a direita, para a esquerda. Por isso que o nome é polímeros, vários. Conseguiu acompanhar agora, Sara? Consegui sim, mas se não tivesse esse N vezes, fosse só o ácido carboxílico e o álcool mesmo, tipo, se fosse um diácido carboxílico, um diálcool, aí poderia ter esse negócio de juntar a cadeia? Poderia, mas ele teria que dizer isso na questão. Ah, tá, entendi. Obrigada. Teria que dizer isso na questão, tá? Porque fora isso, é a junção aqui do ésterzinho, e quando você tem numa questão de ácidos e diol, ou aminas, né? Aminas diaminas, normalmente primária, tem que ter hidrogênio, tá? A amina terciária não acontece, tem que ser uma amina primária ou secundária. Terciária não, porque é tudo carbono, tem que sair hidrogênio para formar água, para ter a condensação, tá? E seria basicamente uma reação de ácido carboxílico com uma amina. Só que a gente vê isso, deixa eu olhar para vocês, só que a gente só vê isso, né, de um jeito. Então, assim, é uma ponta, que é o ácido carboxílico, com a amina, aí forma água. Só que quando eu tenho um éster, um polímero, eu tenho diácidos e diaminas. Então, eu tenho uma ponta se agarrando com outra. Aí a outra ponta se agarra com outro ácido, e assim vai. Entendeu? Já vai te induzir a isso. Quando aparecer isso, já vai induzir para a formação de polímeros. Tá? Diácido, diol, ou diácidos e diaminas, né? Ou poliaminas. Tá? E vai produzindo amidas. O grande lance é ácido com álcool, forma éster. Você já sabe isso, a gente já viu isso. Né? Só que nos polímeros, eu formo isso N vezes. Eu formo vários ésteres, por isso poliéster. Aí eu formo várias amidas, porque eu passo a ter uma carbonila ligada a nitrogênio. Então, poliamida, né? Desse jeito. Então, eu tenho esses dois tipos. Ou é condensação, aquele que vai formar água, ou eu tenho de adição,
que é quando eu tenho um alceno ou um dieno, ou tem que ter dupla, né? Normalmente é um alceno. Esse alceno quebra a ligação π, abre e você começa a juntar N vezes, normalmente a mesma molécula. Tá? Aí eu tenho formação de polímero. Mas eu vou fazer isso com mais calma depois. Eu só quero dar uma passada, porque tem exercício disso. Mas quando estiver mais próximo da prova, eu vou relembrar, eu vou fazer um passo a passo. Vai ter uma aula só de polímero falando disso. É só para a gente dar uma relembrada mesmo. Tá? Só para a gente enxergar um pouquinho isso. Ficou claro para vocês? É só uma introdução mesmo, para a gente dar uma olhada. Ficou tranquilo, Sara? Agora, conseguiu enxergar? Oi, consegui sim. Beleza. Tainá, enxergou aquilo ali? Tainá viu isso comigo ano passado, não viu, Tainá? Sim, sim. Beleza. Tá. Mas quem está com a gente? Karine? Oi. Oi, tudo bem? Karine, conseguiu enxergar aquilo ali? Para você, Karine, você vai fazer um unigrama. O mais importante é você enxergar qual é a função que é produzida. Tá? Eu tenho duas situações. Eu tenho os polímeros de condensação, eles produzem água, e os polímeros de adição, que é com alceno. Isso é legal saber para a prova. Tá? Mas o mais importante, Tá bom. na condensação, eu tenho formação de amidas ou de éster. Normalmente, quando cai para você identificar a função que é produzida. Então, é tranquilo. Tá bom? Obrigada. Nada, tamo aí. Vamos começar aqui, pessoal. Vou falar das reações de eliminação aqui. Eu vou ter que reiniciar aqui o comando. Borracha sumiu. Então, reações de eliminação. Gente, só para lembrar vocês, na vida real não é assim, tá? É muito mais complexo do que isso. Mas eu vou mostrar para vocês como que vocês vão resolver para fazer questões de vestibular, que é o que interessa para a gente. Então, reação de eliminação. Constitui um grande grupo de reações químicas orgânicas e representaram o caminho inverso da adição. Tá? Na adição, todo mundo sabe, quebra a ligação π e adiciona alguma coisa, igual nos polímeros. Só que o polímero você vai adicionar outra molécula igual a essa para fazer elas crescer. Bom, mas aqui eu posso ter A e B, que pode ser um ácido clorídrico, pode ser água, pode ser qualquer coisa. Tá? Estou adicionando. Na reação de eliminação, olha o que está acontecendo. Eu estou tirando da molécula e voltando a produzir uma ligação π. Tá legal? Eu estou voltando a produzir uma ligação mais fraca. Tá? Eu estou retirando alguma coisa e produzindo insaturações. Se aparecer isso, galera, na primeira fase, já sabe a eliminação. Eu estou tirando alguma coisa, tá? Então, estou eliminando da molécula alguma coisa. Vamos lá. Reações de eliminação são normalmente observadas em compostos com bons grupos abandonadores para gerar alcenos. Então, olha aqui, eu tenho essa situação. Reação com NaOH, eu posso ter a substituição. Olha aqui, ó. Saiu o brometo, entrou a hidroxila, substituir. Agora, olha isso. Eu tirei aqui, ó, saiu o bromo, se ligou ao Na, brometo de sódio. Saiu o hidrogênio aqui, formou água. Isso tudo depende do meio, tá? Aí eu tenho aqui a formação de um alceno, nesse caso um ciclo alceno. Tá? Eu retirei, nesse caso, o bromo aqui e o hidrogênio aqui. O metal vai puxar o ametal, brometo de sódio. E o hidrogênio se agarra com a hidroxila, formando água. E eu acabo tendo a formação de uma insaturação, que é uma ligação dupla. Olha só. Conseguiram acompanhar esse raciocínio aqui? Sim ou não? A diferença de uma substituição para uma eliminação, ficou claro para todo mundo? Sim, sim, tranquilo? Ficou. Beleza. Vamos lá. Em uma reação de eliminação, um próton localizado no carbono beta é removido juntamente com o abandonador, formando uma ligação dupla. Tem que saber isso aqui? Não precisa.
não precisa saber disso aqui, tá? Isso aqui, cara, é mais para um vestibular militar e tal. O que te interessa? Enxergar o que tem que acontecer, tá? Esse tipo de reação é chamada eliminação beta ou eliminação 1,2. Pô, tá eliminando, tá? Eliminação de hidrogênio ou desidrogênio. Não vai sair. Isso aí que vocês estão lendo. Não vou conseguir falar isso agora. Tirar hidrogênio. Beleza. Então, ó, vamos tirar aqui esses hidrogênios. Eu tenho que ter um meio específico, tá? E eu vou tirar hidrogênio, voltando a formar o alceno e produzindo H2, tá? Vamos lá. Ocorre a eliminação. Esse livro é muito bom, tá? Livro do Ricardo Feltri. É bem legal saber, se você tiver como, tá? Para química, ele tem o Usberg Salvador também, muito bom, tá? A galera que vai quer aprofundar mais, são bons livros. O Ricardo Feltri, ele fala muita coisa legal. Hoje já está um pouco velho, ele já não escreve há muitos anos e tal, mas continua sendo, assim, muita informação relevante para a gente. Vamos lá. Ocorre a eliminação de uma molécula de hidrogênio, ao contrário da hidrogenação, que a hidrogenação você adiciona, né? Olha aqui, é o caminho inverso. Beleza. Através da desidrogenação, consegui. É possível converter gorduras saturadas em insaturadas. Álcool em cetona, aldeído, álcool em cetona e aldeído, que são as oxidações, que a gente vai falar hoje também, alcanos e alcenos e aminas em nitrilas. Amina e nitrila a gente não vê não, tá? Não aparece pra gente não. Para nível vestibular a gente não vê essa reação não. Mas, ó, gordura saturada e insaturada a gente vê o R de cobra, tá? Álcool em cetonoaldeído, que tem as oxidações, beleza, sai hidrogênio também da molécula, né? Você está formando insaturação, ligação dupla com oxigênio, né? Aí, formando aldeído, a gente vai falar disso ainda hoje. Alcanos e alcenos, que a gente já tem aqui. Aminas e nitrila não interessa pra gente. Olha isso aí. Cara, dá uma olhada na reação com o zinco. Presta atenção. Pode aparecer reação com o zinco. Presta atenção. Eu tenho sempre vai ser assim, tá? Um aleto, onde eu vou ter 2 halogênios na fórmula. Isso veio por uma adição, tá? Eu tinha lá, eu adicionei um halogênio de um lado e um halogênio do outro. Normalmente usa até o bromo mesmo, tá? Parece muito bromo. Mas, ó, olha o que aconteceu. O bromo, ele vai ser, ou o halogênio, no caso, vai ser atraído pelo metal, tá? Ele vai ser atraído pelo metal. Então, o bromo veio para cá, o outro bromo veio para cá. Formamos o brometo de zinco. Só que nesse caso, como eu tinha bromo nas duas extremidades, presta atenção, eu não formei um alceno, tá? Eu formaria um alceno se eu tivesse um bromo aqui e um bromo aqui. Eu ia tirar beleza, brometo de zinco. Aí eu formaria uma insaturação aqui. Só que nesse caso, como eles estão em posições distantes, o que vai acontecer aqui? A gente vai transformar a cadeia numa cadeia cíclica. Porque eu vou polarizar aqui e aqui. Aí eu passo a ter uma atração entre esses caras, fechando uma cadeia. Todo mundo conseguiu acompanhar a diferença quando que eu formo um alceno e quando que eu formo um ciclo? Ou a gente viajou nisso que eu expliquei agora? Fala comigo. Inara, eu tô... Essa eu me perdi um pouco. Ui, foi mal, o que você falou? Não, tudo bem, eu só ia perguntar se eu tô gravando. Porque eu já esqueci. Eu acho que eu botei para gravar. Fala comigo, quem tá falando foi Sara? Tá gravando sim. Ah, obrigado, Inara. Eu me perdi um pouco. Qual foi o mecanismo que você usou nisso daí para formar o ciclo? O que aconteceu? Se você reparar, olha aqui, isso aqui é uma cadeia aberta. Concorda comigo? Consegue enxergar isso? Por conta do desenho pode confundir um pouco. Mas consegue visualizar que é uma cadeia aberta? Aham, dá pra ver. Beleza. Tô tirando um bromo aqui, veio para cá. Tô tirando outro bromo aqui, veio para cá. Brometo de zinco.
O que acontece? Como eles estão em carbonos distantes, eu acabo fechando a cadeia aqui, fazendo uma ligação desse carbono com esse, porque eu passo a ter radicais livres aqui. Então, eu fecho a cadeia, formando um ciclo. Vamos dar uma olhada como seria de outra forma? Deixa eu abrir aqui o documento. Alcides, rapidinho. Esses dois carbonos viram carbônios ou carbocátions? Um vira carbânio, o outro vira carbocátio. Ah, tá, beleza. Beleza? Mas, Inara, assim, é informação extra, não é necessário para resolver uma questão, entendeu? Sim, sim. Então, olha lá. O que vai acontecer? Bromo e bromo. Olha a diferença aqui. Zinco. O zinco vai puxar os dois. Beleza? O zinco vai levar os dois na mão grande. Beleza. Como um está do lado do outro, eles são carbonos vizinhos, fecha uma insaturação. Conseguiu acompanhar essa parte? Tudo bem aqui? Consegui. É porque a diferença nesse caso de eliminação é que não é tipo um ácido ou uma base. Tipo assim, não tem outra coisa para substituir, é só um. É retirar mesmo. Retirar da molécula. Tá, tá bom. Entendeu? Agora, olha aqui. Aqui eu não tenho como formar o oceano. O zinco, quando vier, ele vai roubar esses dois halogênios aqui. Beleza? Mas, ó, aqui é uma ponta e aqui é outra ponta. O que vai acontecer? Um vai puxar o outro. Aí eu vou fechar uma cadeia cíclica aqui. Conseguiu acompanhar agora? Consegui. No caso, assim, se fosse de hipóxido de zinco, aí não seria. Aí seria outro mecanismo, né? O óxido de zinco, o óxido de zinco é mais usado como catalisador, mas normalmente eu não vou lembrar qual reação que ele entra agora. Mas ele não é usado como catalisador. Quando a gente fala da reação de eliminação, a gente usa o zinco metálico, porque o zinco. Deixa eu ver aqui, tem alguém tentando entrar. Ah, meu Deus. Neguei a Érica. Apertei o botão errado, gente. Vai lá no grupo, pede para ela voltar, por favor. Meu Deus. Vamos lá. O que acontece? Eu vou utilizar o zinco porque ele é um metal e ele quer perder elétron. Como aqui eu tenho dois ametais, né? Eles querem muito ganhar elétron. Então aqui eu tenho a metal e a metal. A atração desses caras aqui é maior do que a atração carbono com bromo. Deixa eu voltar. Érica, me perdoa, eu apertei o botão errado. Desculpa. Eu imaginei que tivesse perto sem querer. Oi, Relaxa. me perdoa. Imagina, Cid, relaxa. Eu fiquei desesperado aqui agora. Falei, opa, fui recusada. Vamos lá. Sara, então assim, a gente não, para essa reação aqui, a gente não usa o óxido de zinco, a gente usa o zinco metálico, porque é mais fácil de atrair. Quando a gente entra com óxido de zinco, ele não participa desse mecanismo, porque o zinco já está ligado a um metal que é mais eletronegativo, inclusive. Então a ideia é o quê? É você usar alguém que seja capaz de retirar o ametal da cadeia. Então tem que entrar com uma substância metálica. E o zinco, assim, ele é bem reativo com halogênios.
Ficou claro? Ficou sim, obrigada. Beleza. Mas assim, é meio que... eu sei que é chato, mas é meio decoreba mesmo. Não tem muito para onde correr, não. Entendeu? Agora, vocês conseguiram entender a diferença de quando forma o seno e quando forma o ciclo? Se tiver um do lado do outro, é alceno. Se tiver distante, aí eu acabo formando uma cadeia cíclica, tá bom? Porque um carboninho puxa o outro. E não necessariamente na ponta, tá? Eu poderia ter mais carbonos aqui. Só que o carbono do bromo vai puxar o outro carbono do bromo. Aí eu passo a ter uma cadeia cíclica e ramificada ainda por cima, tá? Conseguiram acompanhar meu raciocínio? Ou não? Fala comigo. Acho que isso foi um sim. Tudo bem. Beleza. Tainá e Jojo, tem visto? Não tenho. Sumiu. Puxa vida, hein? Vamos lá. A eliminação de átomos afastados ocorre com a formação de compostos cíclicos, foi o que a gente viu. Anéis com 5 até 6 átomos de carbono são mais estáveis. Tá? O que acontece? Se eu tiver 5, 6, ou até um pouco mais, eu consigo fechar uma cadeia mais estável. Principalmente 6 carboninhos. Porque se eu tiver pouco carbono, se você olhar aquela molécula que eu montei, que foi o ciclobutano, eu ainda tenho um ângulo de 90 graus entre os carbonos, né? Então, assim, é um ângulo relativamente difícil por conta da atração, a repulsão dos elétrons da ligação. Quando eu tiver uma cadeia com 5 ou 6 carbonos, eu tenho uma estabilidade maior. Mas é só uma curiosidade, tá bom? Não é definitivo para a gente, não. Olha aí, essa reação aqui ela é interessante, porque a gente viu uma coisa parecida lá atrás. Dá uma olhada. Eu tenho reação com o hidróxido de potássio. Olha o que aconteceu. O potássio, ele vai agarrar o bromo. Beleza. Cadê? Potássio, bromo. Depois vai ter a formação de ácido bromídrico. Mas a retirada inicial é essa. Forma água, brometo de potássio, ácido... Não, volta. Vou ter o seguinte. O que vai acontecer? Inicialmente, aqui no final já está dando ácido bromídrico. Mas olha aqui. KBr, ácido bromídrico. Tá, beleza. Não, acho que não é para ácido bromídrico, não. Inicialmente, não, mas sai o hidrogênio na forma de H+. Ele não terminou a reação. Essa aqui está incompleta, é isso aqui que está incompleto. Tá. Ó, sai hidrogênio com bromo, tá? No final, não é ácido bromídrico, tá? Eu tenho água, isso aqui é o que está certo. Olha lá, esse aqui é o final. Eu tenho a formação de água, que são duas figuras diferentes. Aqui eu tenho formação de água e brometo de potássio. O que vai acontecer? Ele não completou, porque o ácido bromídrico reagiria com o hidróxido de potássio, formando brometo de potássio e água. Aqui não está completo, está faltando. Bom, mas o que acontece? Adiantando a vida de vocês, metal e ametal, cara. Fica de olho nisso. Brometo de potássio e água, tá? Brometo de potássio e água. Tanto que aqui ele está dizendo que são 2 de ácido bromídrico. Repara que o meio é com brometo de potássio. O que acontece? É bom a gente dar uma olhada nessa reação em específico no meio. Presta atenção. Aqui é meio alcoólico, tá? Se fosse em meio aquoso, ia rolar uma substituição, tá? Em meio aquoso, reação com hidróxido de potássio, substituição. Eu ia ter o bromo e o potássio, beleza. Mas aqui ia entrar hidroxila. Então, eu teria a formação de álcool. A gente já viu isso anteriormente, tá? Se for meio aquoso, eu tenho a formação de álcool.
Nesse caso, em meio alcoólico, eu não tenho substituição, eu tenho eliminação. Essa reação aqui é legal porque ela pode ser confundida. Não é muito comum, tá? Não é muito comum essa reação aqui, mas fica de olho. Se aparecer reação de haleto com o hidróxido de potássio, principalmente ele, que é muito usado, tá? Poderia ser sódio, mas normalmente é potássio, tá? De um metal alcalino, que tem maior quantidade. Eu tenho aqui, ó, formação de brometo de potássio, água e uma insaturação aqui. Embaixo aconteceu a mesma coisa. Nesse caso, eu acabei formando um alcino, tá? E aqui a reação não está completa, formou ácido bromídrico, o ácido bromídrico tem que reagir com o brometo, com o hidróxido de potássio, formando brometo de potássio mais água. Beleza. Olha aqui embaixo. Olha o que aconteceu. Eu tenho aqui o seguinte. Repara que o bromo, olha onde é que está o bromo. Essa aqui me interessa muito, porque é assim que a UERJ cobra, porque fala de isomeria também. Olha o que vai acontecer. Se liga. O bromo está aqui. Olha os carbonos vizinhos. Os dois têm hidrogênio, tá? Então, eu posso ter o bromo saindo com esse carbono da direita, que vai formar esse aqui, esse é o seno. Beleza? O but2eno. E eu posso ter o bromo saindo com esse carbono, com esse hidrogênio da esquerda, reagindo aqui. Que aí eu vou ter o but1eno. Eu tenho essas duas formações, as formações desses dois isômeros. Aí tem um detalhe, né? Existe aí uma porcentagem maior de um deles. Quem lembra qual é a porcentagem maior? E aí? Já comentei isso em aula. Que ele sai do carbono menos hidrogenado? Sim. Sempre isso. Vamos lá. Regra de Markovnikov diz o quê? O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Beleza? O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Isso na adição. Como a eliminação é o inverso, então você tira do carbono menos hidrogenado, tá? Eu costumo dizer que é igual ao Brasil, né? Quem tem mais ganha, quem tem menos perde. É mais ou menos assim, né? Então, fácil de lembrar, tá bom? Olha aí, o que está acontecendo? Eu tenho aqui, ó, é a mesma reação. Olha lá, aqui o hidrogênio menos hidrogenado está saindo. Esse produto é o predominante. E esse aqui eu tenho uma concentração menor. Beleza? Segue a regra de Zaitsev. Hidrogênio que sai, olha aqui, ó, é o menos hidrogenado. Não esquece isso. Beleza? Importante. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Tainá, é aqui que a gente vai falar numa questão que você estava em dúvida, dos 140 graus, 170 graus, lembra disso? Aham, lembro sim. Então, foi uma questão da UERJ, se não me engano. Você ficou com essa dúvida. Ó, reação com zinco metálico, a gente já tinha visto, né? Então, eu tenho aqui essa situaçãozinha que a gente já viu. Né? O zinco metálico, ele tira, né, um alcinete. Na verdade, a gente até usa ela como o padrão mesmo, que é a reação que mais aparece. Olha aí. Desidratação intramolecular. Olha a temperatura aí, Tainá. A 170 graus Celsius, tá? Um pouco mais, tá? Aproximadamente 170 graus Celsius ou para cima, olha o que acontece. Eu tenho essa desidratação intramolecular, ou seja, o álcool vira um alceno. Sai hidrogênio, sai hidroxila, forma água. A 170 graus é dentro da molécula, tá? Então, a partir de álcool, beleza, segue esse padrãozinho aqui, tá? É só você lembrar, cara, o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Não tem mistério.
E eu tenho a desidratação intermolecular. Olha a temperatura aqui, Tainá. Já numa temperatura mais baixa, então mais branda, uma reação mais branda. Uma molécula reage com a outra, produzindo, olha aqui o que é formado. Produzindo o éter. Tá? Sai o hidrogênio, sai a hidroxila, um se agarra no outro e produz um éter. Ficou claro agora, Tainá, isso aqui? Tranquilo? Essa diferença aqui, diferença das temperaturas. A 170 é uma reação mais intensa, então você já ataca dentro da molécula. A 140, temperatura mais baixa, não precisa chegar a 140, né? Um pouco próximo de 140, 120, 130, você já começa a ter essa desidratação aqui, tá? Lógico que dentro de um meio reacional, aqui, repara que tem ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, cara, ele é desidratante, ele retira a água mesmo. Se aparecer ácido sulfúrico aí, uma reação de eliminação, é desidratação. Fica de olho. Olha aqui, ó. Beleza? Ácido sulfúrico, ele tem essa capacidade muito grande de retirar, porque é um ácido forte, né? Ele puxa a água para poder ionizar, ele quer ionizar desesperadamente. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida em alguma eliminação? Fala comigo. Tá de boa? Alcides, pode explicar de novo só de álcool, por favor? Pode. Vamos lá. Começando aqui. Foi quem falou comigo? Foi Nara? Isso, é que eu tive que sair rapidinho aqui. Tudo bem. E fala para sua irmã parar de te atrapalhar, Nara. O que acontece? O que acontece aqui, ó? A desidratação intramolecular, ou seja, dentro da molécula, ela é mais intensa. Ela precisa de uma temperatura mais alta para acontecer. Então, ó, eu vou retirar hidrogênio e hidroxila. Lembrando que, ó, eu vou tirar sempre do carbono vizinho, tá? Do carbono vizinho. Aí eu tenho a formação de alceno. Bom, a regrinha aqui que diz, lembra, o hidrogênio que sai é do carbono menos hidrogenado. Aqui eu tenho uma ordem de reatividade. Cara, eu nunca usei isso aqui para resolver questão, não. Tá? Normalmente você vai ter o quê? Deixa eu voltar aqui. Cara, eu tô revoltado que a borracha sumiu. Deve ser para atualizar, sei lá. Não sei como é que atualiza. Enfim. Foi questão há uns anos atrás essa situação aqui. Tá? Bom, forma dois isômeros, né? Aqui e aqui. Esse cara aqui ele é formado em maior quantidade, porque eu estou retirando esse hidrogênio aqui. Aqui eu tenho H2. Aqui eu tenho H3. Beleza? Então, eu tiro o hidrogênio daqui e formo aqui. Beleza. Mas eu também tiro daqui e formo esse aqui. Esse aqui está em maior quantidade, porque aqui eu tenho um carbono menos hidrogenado. Tá legal? Essa é a ideia. Tirar sempre do carbono menos hidrogenado. Tá? Isso é intramolecular, acontece a 170. Deixa eu voltar aqui. Acontece a 170 graus. Tá? Intramolecular. Beleza? Por isso que ele falou aqui, ó, segue a regra de Zaitsev por conta disso. Sai do carbono menos hidrogenado. Agora, a intermolecular ela é mais branda, não precisa de uma temperatura tão alta. Tá? Então, repara, sempre em presença de ácido sulfúrico, tá? Eu vou ter aqui, ó, uma moléculazinha reagindo com a outra. Nesse caso, na desidratação intermolecular, hidrogênio com hidroxila, olha o que vai acontecer. Formou água, oxigênio se agarra com carbono, eu acabo formando a função éter. Ficou claro agora? Ah, sim, ficou assim. Beleza? Então, assim, Inara, na real, é meio que decoreba, tá? Isso aqui é meio que decoreba, porque assim, não é tão simples desse jeito, né? Tem uns professores até que falam, não, cara, mas não é só isso.
né? Então, lembrou, a 170 forma alceno, a 140 é mais brando, vai formar um éter, tá? Então, eu acho que o caminho melhor é esse. Conseguiram acompanhar, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Inara, conseguiu entender mesmo? Entendi sim. Tranquilo. Vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos para as reações de oxidação. Beleza. Reação de oxidação. Produtos. Bom, a primeira aqui, ela é um pouquinho mais complexa. A gente vai falar mais tarde. Beleza? Isso aqui é uma oxidação mais energética, eu vou falar depois. Mas, ó, esse aqui eu preciso lembrar. Isso é muito importante pra caramba, Bessa. Álcool primário. O álcool primário vira aldeído, tá? Que vira um ácido carboxílico. Bom, eu preciso que vocês lembrem de um outro detalhe. A oxidação é o inverso da redução. Tá? O NOx ele tem essa variação. Né? O NOx está aumentando, enquanto na redução o NOx está diminuindo. Se eu estou dizendo para vocês que álcool primário oxida vira aldeído e o aldeído oxida vira ácido carboxílico, e a questão fala para você que um ácido carboxílico está reduzindo, então ele volta para aldeído. E se o aldeído continuar reduzindo, ele volta para, cadê meu mouse? Aqui, para um álcool primário, tá? E isso cai, tá? Cai exatamente assim. Você tem que ficar de olho nisso. Se eu estou falando que um sentido é oxidação, o sentido contrário é redução, sempre, tá? O álcool secundário, olha aqui, isso aqui a gente até viu em oficina à tarde. O álcool secundário, ele vira acetona e não consegue oxidar mais. Tá legal? Não consegue oxidar mais. Já o álcool terciário, ele simplesmente não sofre oxidação. Não tem reação nenhuma. Esse aqui a gente vai ver no final, tá? Que é um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Exemplos. Olha o que está acontecendo aqui. A hidroxila sai, produz água, beleza? E eu tenho a formação, a entrada de oxigênio aqui, fechando uma ligação dupla. Então, ó, sai água. Aqui eu passo a ter uma carbonila ligada a hidrogênio. Carbonila ligada a hidrogênio aldeído. Ele vai continuar oxidando, está em presença de oxigênio ainda, forma água, eu acabo tendo aqui a entrada de uma hidroxila no meio, formando um ácido carboxílico. Lembrando, isso tudo é meio aquoso, tá? Está tudo em meio aquoso. Então, tem hidrogênio livre, hidroxila livre. Então, em algum momento, a hidroxila vai entrar aqui, tá? Formando um ácido carboxílico. Agora, preste atenção. Isso está acontecendo porque é um álcool primário. Como que eu lembro disso? Onde tiver hidroxila, vira carbonila. Igualzinho quando a gente trabalhava lá com a tautomeria. Onde tem hidroxila, vira carbonila. Tá? E se for carbonila primária, se tiver hidrogênio, o hidrogênio vira uma hidroxila. Então, eu acabo chegando em ácido carboxílico. Essa sequência é muito importante. Tá? Ela é muito importante de verdade. Tanto a primeira quanto a segunda. Alcides, Foi. só uma coisa que eu não lembro. Isso acontece basicamente imediato? Tipo, o álcool primário vai para aldeído e já vai para ácido carboxílico, ou ele pode continuar como aldeído? Não, não. Ele vai virar ácido carboxílico. Ele vai, assim, sim. é intermediário, porque ele continua tendo. Isso acontece com vinho, né? Isso acontece com vinho. Tem até um slidezinho que eu botei que é exatamente isso, é o vinho. Por quê? Se você parar para pensar, o álcool que tem no vinho é o etanol, né? Ele vai ter contato com o oxigênio, ele tem lá o meio, a fermentação e tal. O que acontece? Ele vai passar para aldeído, tá? Que é o etanol, e ele vai continuar oxidando para virar o ácido etanóico, que é o ácido acético, que é o ácido do vinagre. Então, é por isso que o vinho vira vinagre, é por conta do contato com o oxigênio. Uma vez aconteceu comigo, né? Eu esqueci. Eu peguei um vinho, coloquei no barrilzinho, né? Esses barris. Mas era uma festa que estava acontecendo
na minha casa. Aí eu peguei e botei no barrilzinho, que assim, era pouca coisa, era pouca gente, só família e tal. E eu esqueci. Eu deixei papo de uma semana lá. Eu pensei, poxa, o vinho tá lá. Aí botei num copo, fui beber. Vinagre. Completamente. Eu esqueci. Assim, sabe quando você, poxa, o vinho, né? Em menos de uma semana já tinha virado, assim, o sabor de vinagre, exatamente igual. Exatamente igual. Tá? Lógico que vocês imaginam a minha cara depois, né? Mas tudo bem. Aí eu pensei, quando eu botei aquele negócio na boca, cuspi, eu pensei, porra, eu sou professor de química, né, cara? Mas assim, isso tem uns quase 15 anos. Né? Então, esses erros acontecem, não tem jeito. Vamos lá. Então, pessoal, álcool primário, ele vira aldeído, que vira ácido carboxílico. Só, por exemplo, Inara, quando você vai numa festa, né? Aí, sei lá, não estou dizendo que é o seu caso, mas alguém que beijou alguém bêbado, por exemplo, né? O cara tá bêbado. Cara, quando você beija uma pessoa bêbada, você não sente mais o sabor da bebida. O gosto é diferente, o gosto é ruim. Quer dizer que o cara já teve contato com o oxigênio suficiente para o etanol virar isso aqui, ó, virar etanol. Então, na verdade, o sabor que você sente, né, já é de um aldeído. Então, assim, por isso que tem um gosto diferente. Porque o cara bebeu, respirou, oxigenação. Aí você ainda não dá tempo, não deu tempo ainda de virar um ácido carboxílico, né? Mas o sabor que você sente é de um aldeído. Bem ruim, né? Eu sei. Então, vamos lá. O etanol vira etanal, que vira ácido etanóico, isso no vinho, mas é sempre álcool primário, hidroxila na ponta, vira carbonila na ponta, e essa carbonila vira uma carboxila, tá? Um ácido carboxílico. Hidroxila entre carbonos, hidroxila secundária, onde tem hidroxila vira carbonila, beleza? Carbonila secundária, função cetona. Para quem não lembra, diferença de aldeído e cetona. Aldeído, oxigênio na ponta. Cetona, oxigênio no meio. Até o nome já diz, ó, aldeído, oxigênio na ponta. Cetona, oxigênio no meio. Tá aqui, para quem não lembra desse macete. E álcool terciário não ocorre reação, tá? Não vai acontecer. Não tem como tirar hidrogênio para produzir água, tá? Então não consigo ter aqui a formação de uma carbonila. Então, álcool terciário não ocorre reação química, tá bom? Não ocorre oxidação. Isso aí é o que acontece, o vinho virando vinagre, tá? Eu tenho aqui, ó, a hidroxila na ponta, sai a água, hidrogênio, né? Hidroxila, oxigênio ocupa essa posição, formando carbonila, e esse hidrogênio ele vai continuar oxidando, ele sai e entra nessa posição uma outra hidroxila, tá? Formando o ácido etanóico. Beleza? Bom, galera, essa aqui é muito importante. Eu tenho que saber, eu não posso ir para um vestibular não sabendo essa reação de oxidação, tá? Álcool primário vira aldeído, que vira ácido carboxílico. Álcool secundário vira cetona e para por aí. E álcool terciário não sofre oxidação, tá? Ah, mas reage com ácido, reage, forma éster, igualzinho. A única reação que um álcool terciário não vai participar é de uma oxidação. Ele não forma nem aldeído, não tem como sair hidrogênio ali, tá? Então, fica de olho nisso aí. Alguma dúvida, pessoal? Isso aqui, assim, é a reação que, para mim, é a mais importante de todas. Tá? É o processo mais importante de todos, para mim, é esse. É a oxidação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala comigo. Sara, tá tranquilo? Tá sim. Beleza. Milena não tá com a gente hoje, não, né? Ô, Cid, só uma coisa. Quem tá falando comigo?
Inara. Oi, Nara. Então eu posso afirmar também que se eu tivesse um aldeído, ele oxidando, ele viraria tipo um ácido carboxílico? Viraria, sempre vira. Ah, tá. Sempre vira. Então, tipo, eu posso pular alguma parte, né? Tipo, Sim, tirar o álcool. Não, Não, assim, se eu não tivesse o álcool, mas eu tivesse o aldeído. sim. O aldeído, se ele oxidar, ele vira ácido carboxílico. Se ele reduzir, ele vira álcool. Ah, Entendeu? sim, sim. Conseguiu acompanhar Entendi. isso? Aham. Beleza, Beleza. beleza. Assim, mas quando a gente fala oxidação, é legal a gente também ver o NOx mesmo, né? A carga. Por exemplo, se eu pegar aqui, deixa eu descer um pouquinho. Se eu pegar aqui um álcool primário, a gente sabe que o hidrogênio é mais um, carga mais um. Então aqui é menos um e aqui é menos um. Aqui é zero porque é uma ligação covalente apolar, tá? E o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele é menos um. Então aqui ele é mais um. Então eu tenho mais um, menos um e menos um. A carga desse cara aqui, corta, corta, é menos um. O NOx desse álcool aqui, desse carbono nesse álcool, é menos um. Todo mundo acompanhou o que eu fiz? Eu estou fazendo NOx pela ligação. Alguém viajou no que eu fiz aqui? Fala comigo. Tá de boa? Beleza, Tá de boas. beleza. Então, ó, quando esse cara sofre a oxidação, ele continua com carbono, mas aqui vira uma carbonila e aqui vira um hidrogênio. Então, o que aconteceu com a carga? Aqui é mais um, então aqui é menos um. Beleza, aqui é zero. Legal. Mas aqui é menos um e menos um. O oxigênio é menos 2, porque ele está puxando os dois elétrons para ele. Então aqui é mais um e aqui é mais um. Olha como o NOx já variou. Menos um mais um. Então o número de oxidação desse cara aqui já saiu de menos um e foi para mais um. Já aumentou. Se o NOx aumentou, quer dizer que ele oxidou. Tá? E se fosse um ácido carboxílico? Cara, eu estou revoltado que a borracha sumiu. E se fosse um ácido carboxílico? Aí, ó, mesma coisa. Igual, só que diferente. Então, aqui é zero, aqui é menos um, aqui é menos um. Então, aqui é mais um e aqui é mais um. Aqui é menos um, então aqui é mais um. Qual o número de oxidação desse cara aqui? Virou mais 3. Ele está quase no NOx máximo dele, só não é o máximo porque esse cara aqui é carbono, então é zero. Então o NOx dele é mais 3. Então o número de oxidação dele aumentou. Por isso que álcool primário vira aldeído na oxidação e vira ácido carboxílico também na oxidação. O NOx está aumentando. Se o NOx aumenta, quer dizer que ele sofreu oxidação. Ficou claro para todo mundo essa parte das ligações aqui? Alguém viajou? Fala comigo. Tranquilo? Tá tranquilo. Isso aqui é ligação covalente, cara. O assunto na verdade, NOx é por conta das ligações, né? Então, ligação dupla, galera. Oxidação em alceno. Cara, fica de olho nisso, tá? Porque o Enem já cobrou isso algumas vezes. A imagem não tá boa, mas o que acontece? Aqui tem uma ligação dupla, tá? Tem um textinho falando, tal, beleza. Mas o que me interessa? Aqui, aonde tem a dupla, presta atenção. Oxidação branda, ela acontece, não acontece em temperatura alta, tá? Eu tenho lá o oxigênio reagindo, tá? Meio aquoso, mas a temperatura ela não é alta e ela, sim, ela não tem excesso de oxigênio. O oxigênio ambiente já é o suficiente para acontecer. Então, o que acontece? É por isso chamado de oxidação branda. Presta atenção.
Aonde tiver a dupla, você vai quebrar a ligação π e você vai transformar em diol. É sempre isso. Oxidação branda. Presta atenção. Se o problema está falando para vocês que é uma oxidação branda, então você vai quebrar a ligação π, que é a ligação mais fraca, e vai adicionar 2 hidroxilas, uma em cada carbono onde tinha ligação dupla, tá? Então entra uma hidroxila de um lado e uma hidroxila do outro lado. É só fazer isso. Olha o texto. A reação de oxidação de alceno se inicia na decomposição de permanganato. Tá, aqui está explicando o mecanismo. Produzindo oxigênio. Esse oxigênio produzido reagirá com a ligação dupla do alceno formado. Beleza. Então o oxigênio vai entrar e você passa a ter aqui, porque na verdade você vai ter o quê? Vai puxar uma carbonila, aqui vai ficar positivo, entra uma hidroxila, depois um outro hidrogênio livre, vem, forma outra hidroxila. Mas precisa lembrar disso? Não, cara. É só você lembrar. Onde tem a dupla, você vai colocar uma hidroxila em cada ponta. É isso que ele quer que você faça, tá? É só fazer isso. Vamos lá, produzindo um epóxido, né? Beleza, então você vai ter o oxigênio fechando aqui. Bom, enfim. Através da hidrólise, produzindo um diálcool. É isso que me interessa. Calma aí que eu vou espirrar. Eu acho. Não. Alarme falso. Horrível isso. Enfim. Produzindo um diálcool ou diol, tá? Beleza. Mesma coisa. Na verdade, o vicinal é o glicol. Você tem várias hidroxilas. Depende da quantidade de insaturação, né? Quanto mais insaturações, mais hidroxilas você vai colocando. Funciona desse jeito. Ou seja, aonde tem a dupla, você vai colocar hidroxila. Só isso. Isso é uma oxidação. Fala comigo. Eu posso dizer que isso também é uma adição? Deixa eu pensar. Eu acho que não. Eu acho que não, porque a adição é mais direta. Entendeu? Aí eu tenho uma reação com oxigênio. O oxigênio ele acaba fazendo parte da molécula. Eu não, assim, eu nunca vi em um texto dizendo isso. Na verdade, você está adicionando hidroxila, né? Você está adicionando hidroxila, mas até você adicionar hidroxila tem um processo. As adições normalmente elas são mais diretas. Então eu não sei se dá para eu, numa questão, afirmar isso. Entendeu? É uma reação com oxigênio. É uma oxidação. Mas normalmente as adições são mais diretas. Ácido clorídrico entra hidrogênio para um lado, cloro para o outro, então é mais direto. Aqui, como eu tenho algumas etapas, eu tenho a reação com o agente oxidante, né? Então eu não sei se eu poderia classificar desse jeito, eu realmente não sei. Eu acho que não, Tá bom, Inara? Tudo bem. Porque tem a ligação dupla, você está adicionando hidroxila, realmente, né? Se fosse mais simples, acredito que até poderia. Mas é porque existem algumas etapas, então acho que não. Acho que não dá para classificar desse jeito, não. Tá? Rocide, Oi, quem tá falando? é a Sara. Só uma pergunta, oxidação ocorre em alcino também ou é sempre em alceno? Alceno. Alcino mais difícil. Assim, eu nunca vi questão de vestibular acontecer. Eu precisaria de um meio mais intenso para conseguir acontecer. Normalmente, molécula linear, você ia quebrar essa molécula toda. Então, assim, o mecanismo seria outro. Tá? Assim, não é visto nível médio, não. Como você tem uma molécula linear, é mais fácil de quebrar. Quando você tem uma ligação dupla, você tem uma geometria trigonal. Então, você tem alguns impedimentos. Né? Quando você tem uma ligação tripla, isso aqui é uma linha, é direto. Aí, do jeito que entra o oxigênio, ele consegue quebrar tudo. Né? Então, o mecanismo já muda, já é outro. Tá? E a gente não chega a ver isso, não. É mais visto em militar mesmo. Mas a gente vê só a oxidação em alceno. Tá bom? Sara? Oi, tá bom, obrigada. Tá bom, beleza. A gente vê só em alceno mesmo.
Ah, tá. E só uma coisinha, tipo, a diferença da reação orgânica para essa de oxidação, na reação orgânica também não tem essa relação de oxirredução também, não tem? Não, essa é orgânica, sabe? Sim, mas assim, quando aqueles meios de adição, de desidrohalogenação, também tem essa relação de oxirredução, né? Tem. Quando você adiciona, por exemplo, você tira o hidrogênio e bota um cloro, já mudou, já muda o NOx. Também, entendeu? Só que ali a gente tem esse nome de reação de oxidação, porque está entrando o oxigênio no meio, que é o principal agente oxidante, é o cara que mais rouba elétron na natureza, que é o segundo mais eletronegativo, né? Mas ele tem um percentual muito maior do que o flúor, por isso que ele é o maior agente oxidante. Por isso que o nome é oxidação, né? É o cara que rouba elétron, normalmente é o oxigênio. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Ficou claro? Ficou assim. Mas eu poderia ter, por exemplo, o cloro, que é um agente oxidante também, né? Ele rouba elétron, né? Ele aumenta o NOx da galera, então também é um agente oxidante, tá? Vocês estão fazendo perguntas boas, estou gostando de ver. Isso aí. Então, olha o que aconteceu aí. Alguns exemplos, ó. Eteno, beleza? Presta atenção nesse nome. Também conhecido como etileno. Isso para polímeros vale, tá? Etileno. Aí você vai ter aqui, ó, o etileno glicol. Glicol quer dizer que eu tenho mais de uma hidroxila, tá? Então, olha lá. Onde tem ligação dupla, você vai colocar o quê? Duas hidroxilas. Olha o meio aqui, ó. Cheio de hidroxila. Beleza? Aí favorece. Favorece a entrada de hidroxila aqui. Olha o que aconteceu aqui. Aqui, Sara, a geometria, olha. Trigonal plana. Beleza? Se fosse tripla, ia ser linear, aí você ia quebrar tudo. Tá? Aí você tem entrada de hidrogênio, você acaba formando álcool, né? Tem umas outras situações aí. Né? Não forma diol. Você pode formar um álcool e depois esse álcool oxidar para aldeído, para cetona, depende de como que ficaria. Tá? Bom, o que aconteceu aqui? Quebra a dupla, hidroxila de um lado, hidroxila do outro. Olha o que aconteceu. Agora eu passei a ter um carbono de hibridação sp3 e as hidroxilas, ó, onde tinha a dupla, passou a ter duas hidroxilas, um diol. Ficou claro para todo mundo isso? Olha aqui, ó, agente oxidante. Como que eu sei que esse cara é um agente oxidante? Porque o número de oxidação do manganês é muito alto. Como que eu sei quais são os melhores oxidantes? São os caras que têm NOx alto, então o NOx dele tende a diminuir. Tá? Então, se ele tem carga muito alta, ele tem muita carga positiva. Então, ele tem tendência de roubar elétron, de sofrer redução. Porque o manganês aqui está no NOx máximo dele, está no mais 7. Cadê meu mouse? Está no mais 7. Quando você fala assim, um ácido forte e muito oxidante, quer dizer que o elemento central tem um NOx muito alto. Tá? Então, ele é ótimo, além de ser. Teve uma questão que eu vi uma vez, ele falava de um ácido, usava um ácido forte, que era um ótimo agente oxidante. Aí ele dava lá, eu acho que era o ácido clorídrico e o ácido nítrico. Né? O ácido clorídrico não é agente oxidante, ele é -1. Né? Então, o cloro já está lá com o NOx mínimo dele, enquanto o nítrico, o nitrogênio é mais 5. Então, o nitrogênio tende a roubar elétron, por isso que ele é melhor agente oxidante. Tá? Quer dizer que quando falar, um cara que é oxidante, o NOx dele é muito alto, ele rouba elétron. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, nisso aqui? Alcide, só mais uma coisa. É que eu sempre fico em dúvida se numa específica ele pedir para eu fazer essa reação, eu teria que botar o permanganato de potássio na seta? O ideal é colocar, porque normalmente para as oxidações acontecerem, você tem que ter um agente oxidante. Normalmente é ou permanganato de potássio ou dicromato de potássio. Mas tá? ele vai falar, né?
Ou eu invento um deles dois, pode servir? Não, qualquer um, você não inventa, qualquer um dos dois serve, entendeu? Não, mas tipo, ele vai dar na questão no meio com permanganato, alguma coisa assim. Normalmente dá, mas se você não colocar um agente oxidante, nessa reação, provavelmente ele desconta alguma coisa. Nesses aí você tem que botar. Tem que botar ou permanganato ou dicromato, tá? Tá, beleza. Normalmente é o permanganato, tá? Mas toda vez que falar oxidação, cara, lembra disso. Permanganato de potássio, dicromato de potássio são os principais agentes oxidantes aí que a galera mais usa, tá bom? A questão do meio básico, cadê? A questão do meio básico nem é importante, não. Mas, nesse caso, o agente oxidante ele acaba sendo. É legal botar, porque dependendo do cara da banca, ele pode descontar ponto. Tá bom? Beleza. Beleza. Olha aí. Isso aqui, que horas tem? Tá. Pessoal, tudo bem se a gente passar um pouquinho do tempo? Tudo bem? A gente deve passar uns 10 minutinhos. Tem problema para vocês? Pra mim não tem, não. Não. Então vamos lá. Beleza. Se alguém precisar sair, né, depois a gente tira a dúvida, não tem problema. Vamos lá. Oxidação energética, galera. Ó, presta atenção. Isso aqui é legal saber. É uma reação de oxidação energética ao seno ocorre quando há uma ruptura da molécula. Nesse caso aqui, Sara, eu vou quebrar a molécula mesmo, tá bom? Ou seja, a quebra simultânea das duas ligações, vai quebrar a ligação sigma e pi. Para isso aqui acontecer, eu tenho que ter muito oxigênio no meio. Se liga. É possível realizar esse tipo de reação em alcenos se utilizar esses dois agentes oxidantes. Preste atenção. Meio ácido, tá? Beleza? Meio ácido. E o mais importante, temperatura alta. Eu tenho que ter uma agitação muito grande das moléculas, que eu tenho que quebrar ela. Eu tenho que fazer com que o oxigênio chegue com tanta força na molécula que ele vai quebrar a molécula em duas. Literalmente isso. Tá? Porque ele vai atacar a ligação sigma e automaticamente a pi também. Então ele vai quebrar as duas ao mesmo tempo. Tá? Então, ó, é importante o agente oxidante, tá? E temperatura alta. Então, a oxidação branda, ela acontece a temperatura ambiente, de boa, tranquilo. A energética não. Eu tenho que ter uma temperatura alta. As moléculas têm que estar bem agitadas para a reação acontecer. Senão, não rola. Tá bom? Bom, olha a primeira situação. Repara que eu tenho carbonos terciários. É extremamente simples. O que vai acontecer aqui? Deixa eu ver se eu vou ampliar aqui. Em algum momento a minha borracha vai voltar a aparecer. Eu tenho fé nisso. Então, eu vou escrever. Alcides, tenta ver na setinha ali, se ela tá embaixo. Aqui? Não, na setinha, perto do marca-texto rosa ali, a setinha. Aqui? Isso. Não, acho que não tem, não. Você me iludiu. Agora eu vou tentar pra voltar aqui. Acho que clica em qualquer outra parte. Obrigado. Vamos lá. Deve ser para eu... É porque pede para atualizar. Aí normalmente pede para atualizar sozinho, mas... Enfim. Isso aqui eu não entendo muito. O que vai acontecer, galera? Olha só. Nessa molécula assim, literalmente eu vou quebrar isso aqui, ó. E aonde tiver a ligação dupla, eu vou colocar um oxigênio de cada lado. Então se liga, olha o que aconteceu. Eu coloquei um oxigênio aqui e um outro oxigênio aqui. Olha a função que eu produzi. Eu acabei produzindo duas cetonas. Então, ó, carbonila, eu formei uma carbonila. Aonde tiver a dupla, galera, vai virar carbonila. Preste atenção nisso. Aonde tiver a dupla, vai virar carbonila. É isso, tá? Olha essa molécula aqui embaixo.
Conseguiram acompanhar isso? Eu tenho 1, 2, 3 carbonos, a carbonila no meio. 1, 2, 3 carbonos, a carbonila no meio. Do lado de cá, 1, 2, 3 carbonos, carbonila no meio. 1, 2, 3 carbonos e a carbonila no meio. Alguém não enxergou isso? Vocês querem que eu vá para o rascunho ou tá de boa isso aqui? Fala comigo. Sara, conseguiu entender? Tá de boa? Karine, Tainá, tranquilo? Tudo bem. Beleza. Então, galera, é isso. Por exemplo, aqui, olha a dupla onde é que tá. Eu vou quebrar aqui, ó. Vou quebrar essa dupla aí. Agora, olha só. 1, 2, 3. A carbonila vai ficar no meio. Formei a cetona. Acetona. Tá? Cetona. Propanona. Agora, preste atenção nesse. Esse me interessa. A carbonila vai ficar na ponta. Nesse caso, eu vou ter isso aqui. Isso aqui é intermediário. Que função é essa? Isso aqui é um aldeído. Isso é um aldeído. Mas lembra que eu falei que tem muito oxigênio no meio? E o aldeído, quando está em presença de oxigênio, ele vira o quê? Preste atenção nisso. Sempre que eu tiver a formação de um aldeído, ele não vai parar em aldeído. Isso pode cair até em primeira fase. Tá? Ele pode dizer para você, perguntar qual o nome dos produtos formados. Ele vai te dar isso aqui. Você vai quebrar. Propanona. E aqui, você vai botar a dupla O aqui. Beleza, você vai chegar no etanal. Mas isso é uma oxidação energética, alta concentração de oxigênio. Aldeído em presença de oxigênio, ele oxida para ácido carboxílico. Então, você nunca vai ter lá o etanal como resposta. E se tiver, está errado. Porque esse cara aqui é intermediário. O seu produto, a reação ainda está acontecendo. Então, você vai ter lá ácido etanóico ou ácido acético. Conseguiram acompanhar? Isso aqui é muito importante. Tá? Eu tenho que ficar de olho. Vou botar a carbonila. Beleza. Ah, é secundária. Cetona. Ah, é primária. Aldeído. Mas eu tenho que lembrar que aldeído sempre vai oxidar para ácido carboxílico. Alguém viajou nisso que eu falei agora? Fala comigo. Todo mundo... Gente, vocês são muito inteligentes. Vocês entenderam tudo? Sara, tudo bem, meu amor? Fala comigo. Tudo, sim. Tranquilo. Karine foi... Foi. Beleza. Karine, você quer que eu explique em inglês para ficar mais fácil ou tá tranquilo? Não, tá bom. Então tá bom. Graças a Deus. Vamos lá. Bom, sempre desse jeito. Esse é o que mais me interessa. Dá uma olhada nesse. Eu vou quebrar aqui, ó. Foi. Aldeído. Opa, aldeído. Concorda comigo? H3C, C-O, H. Aldeído. Mas olha o que está aparecendo aqui no final. Ácido carboxílico. Não posso esquecer isso. Mas o que mais me interessa é esse, cara. Olha o que vai acontecer. Concorda? Presta atenção agora, hein? Concorda que esse cara aqui, ele vai ficar desse jeito, ó. C, dupla O, H, H. Presta atenção. Nesse caso, eu vou produzir uma moléculazinha chamada metanal. Ou aldeído fórmico, tá? Presta atenção, isso só vai acontecer quando eu tiver a ligação dupla no carbono 1, no carbono de extremidade. Até aqui foi? Formei o metanal. Eu sei que o metanal é um aldeído.
E como todo aldeído, ele vai sofrer o quê? Oxidação. Como que é a oxidação de um aldeído? Aonde tiver hidrogênio, vira hidroxila. Mas eu tenho 2. Então, eu tenho 2 hidroxilas. Então, a molécula vai ficar assim, ó. Beleza? Como é que é o nome desse cara aqui? Ácido carbônico. Lembrando que o ácido carbônico ele não é orgânico, ele é inorgânico, tá? E o mais importante disso é que o ácido carbônico ele está em temperatura alta. E eu sei que o ácido carbônico é um equilíbrio químico de gás carbônico e água. Se está em temperatura alta, o que vai acontecer com o gás carbônico? Vai embora. Beleza? De novo. Se eu tiver ligação dupla, presta atenção. Essa é a parte difícil. E aquele que eu falei lá no início, que vira ácido carbônico e água. Olha aqui. Esse cara aqui, ele está na ponta. Ligação dupla, carbono de hibridação sp2 na ponta. Oxidação energética. Quebrou. Alceno, né? Quebrou. Aqui virou etanol, que vira ácido etanóico. Isso a gente já viu. Esse cara vira metanol, que é um aldeído também. Como todo aldeído, vai oxidar. Onde tiver hidrogênio, vira hidroxila. Na carbonila, aonde tiver hidrogênio, vira hidroxila. Esse caso, vira ácido carbônico, que está em equilíbrio CO2 e água. Eu não posso pensar nunca nisso. Eu tenho que lembrar que apareceu isso, eu sei que é a mesma coisa que gás carbônico mais água. Se minha borracha não aparecer, eu estou ferrado. Então, isso aqui que vai acontecer, tá? Então, galera, essa aqui é a parte que é um pouquinho mais complicada. Alguém viajou no que aconteceu? Fala comigo. Karine, de boa? Tainá? Tudo bem. Beleza. Inara, conseguiu entender? Sim, entendi. Beleza. Isso só vai acontecer quando eu tiver a insaturação no carbono 1, no carbono de extremidade. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Falta só a ozonólise agora. Vou nem precisar de 10 minutos. Posso para a próxima? Pode. Beleza. Vamos lá. Cadê meu mouse? Ozonólise é muito parecida com a oxidação energética. Só que olha só, vai ter reação com o ozônio, né? Que aí vai formar ozoneto, que é intermediário e tal, aí vai ter hidrólise, que aí pode formar aldeído e cetona. Só presta atenção, tá? Vai ter formação de peróxido de hidrogênio. Isso vai acontecer em presença de zinco, tá? Que o oxigênio em excesso, ele vai reagir com água e vai produzir água oxigenada e óxido de zinco, tá? O óxido de zinco nem aparece muito na reação, não. Mas a água oxigenada, sim. Então, ó, os produtos obtidos, ele pode ser ou aldeído ou cetona, vai depender de onde tiver a ligação dupla. Olha a situação. Aqui, alceno. Vou quebrar a ligação. Repara que aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono. Tá? Ozônio, O3. Aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho hidrogênio. É igual. Oxigênio para um lado, cetona. Oxigênio para o outro, aldeído. Cetona, aldeído. Isso está acontecendo dentro da água. O terceiro oxigênio, olha onde é que vai parar. Peróxido de hidrogênio. Agora, presta atenção. Nunca
nunca o aldeído vai virar ácido carboxílico, porque todo o restante de oxigênio, ele vai ser absorvido ou pela água ou pelo zinco, tá bom? Então, ó, a oxidação, nesse caso, para que eu não tenho mais reação de aldeído virando ácido carboxílico. É uma exceçãozinha, tá bom? Então, galera, a gente trabalha desse jeito. É sempre assim. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Descer um pouquinho. Olha o que vai acontecer. Olha lá. Reação dupla. Mais O3, ozônio. Tem meio aquoso, presença de zinco. Beleza. 3 oxigênios. Um vem para cá, o outro vem para cá e o outro vem para cá. É sempre isso. Aí, ó, eu vou quebrar aqui. Beleza. Aí, ó, 2 carbonos. 1, 2. Aldeído, porque aqui tem hidrogênio. 1, 2. Tá? Beleza. Aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 4. Mais. A dupla está no segundo carbono, tanto faz, né? Formei cetona. Então, tá lá. Cetona mais H2O2. É assim que a gente resume. Uma ozonólise. Qualquer ozonólise vai ser sempre desse jeito. Agora o detalhe. O aldeído, ele nunca vira ácido carboxílico. Ele sempre para no aldeído mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala comigo. De boa isso aqui? Alcides, está na apostila de julho, né? Isso, está na apostila junho. Junho? É, junho, reações orgânicas. Ah, tá, beleza. Na de junho. Na de julho já está em eletroquímica. A gente começa a eletroquímica. Ah, sim. Nossa, na de junho só tem de substituição. Ah, não entrou. Pois é. Ah, não está junto com o polímero, não. Ah, eu não sei. Deve estar junto com o polímero. Dá uma olhada. E se eu não tiver, eu adiciono para vocês. Eu adiciono na próxima apostila. Beleza? Mas eu acredito que esteja junto com ozonólise, com o polímero. Porque polímero tem pouco exercício. Polímero aparece muito pouco. Aí deve estar junto com o polímero. Dá uma olhadinha lá. Se não tiver, eu ponho na apostila de agosto para gente. As oxidações. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? A LCD sempre vai ter a formação do peróxido também? Sempre. Sempre. Por isso que não vai oxidar o aldeído. Porque todo o restante de oxigênio vai direto para o peróxido ou para o óxido de zinco. Aí não oxidou o aldeído. O aldeído continua na forma de aldeído mesmo. Beleza? Tá bom, obrigada. E aí, galera? De boa? Alguém tem alguma dúvida para tirar comigo? Fala comigo. Vou encerrar a gravação, então, aqui.